Graças a Deus, paz e graça a todos, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos aqui para fazer o nosso culto de quinta-feira diferente, porque estamos fazendo algumas reparações na igreja, né? Algumas reformas, e devido a isso nós estamos fazendo o culto aqui de casa. Eu estou aqui dentro do carro, que é um lugar mais tranquilo, e meditando sobre a palavra de Deus. E eu queria deixar aqui uma mensagem para você que está nos assistindo. Eu não sei quando você irá nos assistir, mas eu tenho certeza que essa mensagem ela vai trazer, vai florar no seu íntimo forças para você lutar. Principalmente você que se encontra decepcionado, você que se encontra desiludido com a vida, com tudo que vem passando. Principalmente você que tem vamos dizer assim, como posso te dizer a palavra, tem acumulado perdas na família, na vida sentimental, perdas na sua vida espiritual, perdas na sua vida profissional, financeira. Eu tenho a plena certeza que aquilo que você vai ouvir neste momento vai levantar você, vai fazer com que você que se encontra cabisbaixo, você que se encontra aí triste, eu tenho certeza que a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar, ela será diferente. Por isso, não saia daí, fique conosco. Eu vou ser breve. No final aqui, eu vou realizar uma oração pelos doentes, uma oração pelos enfermos, uma oração por aqueles que, de fato, de verdade, estão passando por momentos difíceis na sua vida. Tá certo? Eu quero, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma oração e pedir a Deus que Ele possa direcionar essas palavras ao encontro do seu coração. E que essas palavras ela possa produzir frutos a 100 por 1, e que a sua vida ela possa mudar, dar um giro de 180 graus. Então feche os seus olhos, Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu venho a Ti para Te pedir por aqueles que estão nos assistindo neste momento, que de uma ou de outra maneira, meu Deus, estão sofrendo, estão passando, meu Pai, por momentos difíceis na sua vida. Vem estender as Tuas mãos, ó Deus, e que tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for falado, que possa vir ao encontro dessas pessoas, de cada uma delas. Toma as nossas vidas, toma a vida de todas elas em Tuas mãos, e é o que eu Te peço, e eu Te agradeço desde já, porque eu tenho a certeza absoluta que o Senhor vai tocar e vai falar ao coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus. Pega aí a sua Bíblia, se você a tem. Abra aí a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Segundo Samuel, capítulo 23. Por favor, abra aí a sua Bíblia nesse momento. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 9 em diante. Antes de nós entrarmos na leitura das Escrituras Sagradas, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta.
que você tem defendido? Nós temos visto milhares e milhares de pessoas, vamos tomar como exemplo, pessoas que defendem o seu clube de futebol, pessoas que defendem as suas ideias, pessoas que defendem um partido político, pessoas que defendem a sua inocência mesmo sendo julgada e condenada, mas ela defende que ela é inocente, ela defende que ela nunca cometeu crime algum. Tem pessoas que defendem a sua moral. Tem pessoas que defendem com unhas e dentes a sua crença. Tem gente que defende com unhas e dentes aquilo que tem, a sua posição social. Não importa se ela venha pisar nos demais, mas ela defende a sua posição. Ela não pode deixar de ocupar aquele cargo, e para manter-se naquele cargo, ela é capaz de qualquer coisa para defender o seu cargo. Nós temos vários casos, eu poderia ficar aqui talvez horas dando exemplo de pessoas que defendem seus princípios, sejam certos, sejam errados, com unhas e dentes. Nós temos exemplos, né? Se nós pegarmos no reino animal, por exemplo, a galinha. Você já procurou tirar um pintinho da galinha? Qual é a reação da galinha quando alguém se aproxima dos seus pintinhos? Quer dizer, a reação da galinha é extremamente violenta em defender a sua cria, os seus filhotes. E no reino animal não é diferente. Há animais que são capazes de matar para defender a sua cria. E a pergunta que eu deixo para você: você tem defendido a sua fé? Você tem defendido a sua vida espiritual? Nós temos aqui um exemplo na Sagrada Escritura que diz aqui o seguinte, deixa eu botar aqui que a vista está ficando curta. Diz assim, ó, versículo 9, 23, 9, estou com a Bíblia aberta aqui. Diz assim, olha, depois dele, Eliezer, filho de Anoitá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Esse Eliezer, ele era um dos 3 filhos de Dodô, os valentes, dos 3 valentes de Davi. E diz assim, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eliezer estava, mas somente para saquear os mortos. Em outras versões da Bíblia, né, que nós também podemos ver, a gente vê que os homens do passado, eles não aceitavam determinadas situações. Por isso, os conflitos. Hoje em dia, existem embaixadas, hoje em dia existem pessoas que elas fazem mediações entre um e outro para evitar um conflito maior. Porém, naquela época, nada disso existia.
E os homens resolviam as coisas no campo de batalha. E para nós, nos dias de hoje, não é diferente. Nós também vivemos uma guerra espiritual. A nossa luta, como Paulo disse, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo. E nós, como cristãos, como pessoas de Deus, pessoas que cremos na palavra de Deus, também temos que nos posicionar diante de determinadas situações. Não podemos aceitar com que o mal venha saquear a nossa paz, a nossa prosperidade, a nossa saúde, a nossa família. Enfim, não podemos de maneira nenhuma aceitar a ação do mal na nossa vida. Ainda que ele tente, nós temos que lutar, nos posicionar. Você vê que Eliezer se posicionou e ele sozinho enfrentou os filisteus, matou a mais de 800 filisteus naquele dia. Tanto que a sua mão ficou grudada à espada, de tanto sangue que foi derramado ali, de tanta força que ele fez, que depois ele não conseguia abrir as suas mãos. Mas por qual motivo esse homem fez isso? Por qual motivo Eliezer se atracou com esses homens enquanto os demais recuaram? Ele não recuou, ele permaneceu só. Por qual motivo? Aparentemente deve ser um motivo muito grande, deve ser um motivo muito forte. Mas não. Olha o que diz no versículo 11. Diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus se reuniram em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. Os exércitos de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá, que era outro filho de Dodô, mas Samá tomou posição no meio da plantação, que era uma plantação de lentilhas, e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Então você vê agora Samá, outro que era dos valentes de Davi, filho de Dodô, que também se posicionou para defender uma plantação de lentilhas. Ora, lentilhas naquela época era uma coisa muito barata. Até hoje a lentilha é barato, você comprar lentilha. Mas para que correr um risco tão grande para defender alguma coisa insignificante ou de pouco valor? Por que pôr sua vida em risco para defender um campo de lentilha? E aí que eu quero que você entenda o que havia dentro desses homens. Uma não aceitação à exploração, ao saqueio dos filisteus, ao aproveitamento dos filisteus. Esses homens eram homens que não estavam de acordo com aquela situação. E mesmo não estando de acordo, ou melhor, estando de acordo não estando de acordo com a situação, esses homens tomaram uma posição de que eu vou lutar, eu vou defender o meu campo de lentilha. Não importa que não vale nada, porque hoje o diabo vem, tira alguma coisa que é pequena, que tem um valor insignificante. Mas amanhã ele volta e tira outra. E outra. E outra. E mais outra. E eu vou ficar de braços cruzados,
aceitando que o meu inimigo venha saquear a minha vida, o meu campo de lentilhas? Até quando eu vou aceitar essa situação? Foi o que havia dentro de Eliezer, havia dentro de Samar. Até quando vamos aceitar os filisteus se aproveitar do fruto do nosso trabalho, do nosso suor? Não importa, eu vou me posicionar. Se os demais não querem lutar, se os demais não querem seguir adiante, eu vou ficar aqui e eu vou enfrentar os filisteus. Nem que eu tenha que morrer, nem que eu tenha que cair em combate, mas eu vou morrer lutando do que me ajoelhar diante dessa situação, aceitar essa situação. Isso por algo, meu amigo, tão insignificante, um campo de lentilhas. E a pergunta que eu te faço, o que é o seu campo de lentilhas? Será que o seu campo de lentilhas é a sua família? Seus filhos? Seu casamento? Sua vida profissional? Seu negócio? Sua fé? Sua crença? E até que ponto você é capaz de se posicionar para defender o seu campo de lentilha, defender os seus filhos? Nós, lamentavelmente, vemos hoje em dia muitos crentes que têm os seus filhos e que não têm ensinado a eles a fé. Aí amanhã você não pode reclamar que o diabo levou o seu filho, a sua filha, para o mundo. Porque você viu o diabo agindo. Mas como, pastor, o diabo age? No celular. A criança fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro na televisão, o dia inteiro no videogame, na rua. E o que você tem feito? Você tem deixado. E é assim que o diabo, de a pouco, vai levando, de pouquinho, ele vai levando o seu filho, a sua filha para o mundo. Não é isso que tem acontecido? Porque Samar disse, isso aqui é um campo de lentilha. Isso aqui é insignificante. Mas eu não vou deixar levar, porque hoje vem levar esse, amanhã querem levar mais. É assim. O que é seu campo de lentilha, seu casamento? Às vezes você, no seu casamento, começa com uma briguinha, vão dormir em cama separada, fica um dia sem falar, depois briga, fica 2 dias, uma semana, depois fica uma semana fora de casa, 3 dias fora de casa, sem conversar. Quantos crentes que estão vivendo nessa situação? Quantas pessoas que estão vivendo essa situação? E o que você tem feito para defender o seu matrimônio? O que você tem feito para defender seu matrimônio? Você tem deixado o diabo entrar com picuinhas no seu casamento? E hoje talvez seu casamento esteja como um queijo suíço, todo furado. Seu casamento talvez hoje esteja ao borde de um colapso, de um abismo. Vocês vivem dentro de casa como cão e gato, não se combinam. De repente você é uma mulher viúva de marido vivo e vice-versa. Mas por que chegou a essa situação? Porque foi deixando de pouquinho, algo que parecia insignificante, uma briguinha, uma palavrinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isso foi minando, e hoje olha como está a sua situação. Então,
o cristão verdadeiro, ele tem que se posicionar, defender. Estamos dizendo para você, estamos em uma guerra espiritual. A gente tem visto aí a rodo o diabo destruindo vidas, destruindo casamentos, destruindo pessoas, destruindo famílias. E lamentavelmente, algumas delas com rótulo de cristão, de crente. Então se posicione para defender a sua fé, defender a sua crença, defender a sua salvação, porque tudo isso o inimigo quer tirar de você, a sua fé, a sua salvação, a sua comunhão com Deus, e começa com coisas insignificantes, começa com coisas pequenas, com coisas que às vezes aos olhos, é besteirinha, é besteirinha, quer dizer, é a famosa raposinha que vai entrando no curral, e a raposinha vai levando 1, 2, 3, 4 ovelhas. Daqui a pouco a raposinha virou uma raposona, cresceu. Por isso eu falo para você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo agora, nesse momento, se posicione, defenda o seu campo de lentilha. Defenda aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aquilo que Deus deu a você. Defenda. Mas defender como? Na oração. Defender como? No jejum. As nossas armas. Quais são as armas do cristão? É a oração. É o jejum. É a comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus ele se faz forte com todo aquele que o seu coração está 100% nas suas mãos. Então, para Deus te dar vitória, você tem que estar, meu amigo, alienado a Ele. Você tem que estar em sintonia com Ele, em comunhão com Ele. E quando você está em comunhão com Ele, você ora. Deus ele abre o mundo para te abençoar, Ele vai fazer. Quando você ora, Deus ele abre os céus e Ele envia os seus anjos para fazer aquilo que você não pode fazer. Mas para isso, você tem que se posicionar. Para isso, você tem que tomar a decisão de enfrentar a situação, de enfrentar o diabo, de enfrentar o seu problema e dizer para o diabo: olha, aqui não, diabo. Ainda que o meu campo de lentilha seja algo barato, algo insignificante, mas é meu, me pertence, e você não vai tocar. Eu não vou permitir que você toque. Por isso eu estou aqui para lutar. Por isso eu estou aqui para te enfrentar. E quando Deus ele vê em você essa reação, você pode ter certeza mesmo que toda a reação ela provoca a manifestação do poder de Deus. Se nós ficarmos, por exemplo, omisso ao problema, à doença, ao problema familiar, né? Se nós ficarmos aceitando, você pode ter certeza que dificilmente Deus ele vai reagir em seu favor. Porque primeiro tem que partir de você. Você primeiro tem que reagir. Você tem que primeiro se pôr de pé e dizer para o seu problema: não tem vez para você. E uma vez que você faça isso, você pode ter certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai ao seu encontro e Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Porque é assim que funciona na palavra de Deus. Aquilo que eu posso fazer, pois bem, eu vou e eu faço, e Deus vai na frente me abençoando.
Mas aquilo que eu não posso fazer, então eu tenho que contar com a manifestação do poder de Deus. Tenho que crer no milagre. Mas não fique de braços cruzados. Não fique. Lute. Defenda o que é seu. Defenda aquilo que Deus te deu. A sua família, seu casamento, o seu negócio, o seu trabalho. Mas defenda com as armas que Ele também te deu. A oração, a comunhão, a fé. E pode ter certeza que no campo de batalha espiritual você vai vencer. Você veja que no passado, na lei, os homens usavam a espada. E quando Jesus foi ser preso, a Bíblia diz que Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus disse para Pedro, em outras palavras, eu não preciso que ninguém faça isso. Eu não preciso. Eu rogaria ao meu Pai e Ele enviaria uma legião de anjos aqui para me defender. Mas tudo isso que está acontecendo é para que se cumpra a palavra, para que se cumpra as Escrituras. Então Jesus estava ali numa guerra e Ele não precisou usar a espada. Tanto é que Ele colocou de volta a orelha do soldado. Ele não precisou usar as armas. Ele não precisou da ajuda humana. Porque ele estava ali numa batalha espiritual. Ele veio para enfrentar uma batalha espiritual. Você pode ver que em nenhum momento das Sagradas Escrituras você vê Jesus pedindo ajuda, vamos dizer assim, humanamente falando, aos homens. Quando ele estava lá no Getsemane, orando, ele disse, Pai, se possível de mim, passa esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, senão a sua. Ali ele estava numa guerra contra Satanás. Ali ele estava numa guerra espiritual em oração. Quantas vezes Jesus subiu ao monte para orar? Jesus foi levado ao deserto e no deserto ele travou uma batalha espiritual com Satanás e venceu. Então Jesus não precisou usar armas. Jesus não precisou usar do recurso da ajuda humana para vencer. Porque ele sabia qual era o seu objetivo, ele sabia qual era o seu destino, o seu final. E ele não podia decepcionar ao Pai. E por isso, por esta razão, ele veio e venceu. Venceu a morte, venceu o inferno. Sem usar nenhuma ferramenta física. As ferramentas que ele usou são as mesmas que nós temos que usar. A palavra, a oração, o jejum, a comunhão com Deus. Use essas palavras, porque com certeza Deus vai te dar vitória. Tá certo? Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero orar por esta pessoa que está nos assistindo neste momento e pedir que o Senhor venha manifestar o teu poder na vida dela. O Senhor sabe da luta, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe de tudo que ela vem passando, as dores, as decepções. Tem pessoas desanimadas, pessoas pensando em tirar a sua própria vida. Mas eu quero te pedir, ó Pai, liberta esta pessoa, tira de dentro dela esse espírito negativo, esse espírito de derrota, esse espírito de desânimo. Eu te repreendo, espírito do desânimo, espírito da derrota, saia desse corpo, saia dessa vida. Espírito da doença que tem impossibilitado esta pessoa de ter uma vida normal, eu te repreendo, saia desse corpo. Esse corpo não é teu, esta vida não é tua, não te pertence, sai agora
em nome de Jesus. Eu oro por esse casamento, por esta família que está desmembrada, este casamento que está ao borde da separação, que há conflitos, desunião, brigas, meu Pai, desentendimentos. Venha restaurar este casamento, venha restaurar esta família, meu Pai, que não se entende. É filho contra pai, é pai contra filho, é filha contra mãe, é mãe contra filha, é brigas dentro dessa casa. Saia dessa casa, espírito das brigas, espírito da desunião familiar, espírito da separação, que está deitado aí no meio deste casal, esfriando este casal, querendo a separação deste casal. Saia daí agora, em nome do Senhor Jesus. Abençoa estas pessoas, dá forças a ela, receba força, meu amigo. Seja fortalecida, seja fortalecido no nome do Senhor Jesus. Creia na sua vitória, creia na sua bênção, porque Deus é com você. Em nome do Senhor Jesus, você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Tenho a certeza que Deus falou ao seu coração. Hoje, quinta-feira, estamos fazendo culto aqui desde casa, né? Vim fazer aqui dentro do carro, que é mais tranquilo. Mas quinta-feira que vem nós estaremos na igreja. Nosso culto presencial às 8 horas da noite. Tá ok? Este domingo, a nossa reunião às 7 horas da noite. Nosso culto familiar. A igreja já vai estar toda reformada, toda arrumada, para assim realizarmos o nosso culto às 19 horas. Chegue cedo, para que você possa fazer a sua oração, para que você possa se espiritualizar ao entrar na casa de Deus. Tá certo? Olha, da minha parte, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. E na próxima quinta-feira eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele
seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não